bom dia a todos. Eu sou consultor técnico aqui, eu sou Vinícius, consultor técnico aqui de São Paulo. Eu estou com meu colega Alexandre Nilo aí, viemos trazer aqui algumas informações sobre válvula agulha e suas aplicações. Deixa eu fechar minha câmera aqui. A ideia dessa apresentação aqui é trazer algumas características das válvulas agulha, né? Tipo de construção, castelo, pontas de obturador, explodir um pouco, né, a válvula agulha, mostrar uns estudos de caso, análise de curva de vazão e depois mostrar também para vocês aí algumas aplicações de válvula agulha. Antes de começar a apresentação, gostaria de trazer alguns questionamentos aqui para a gente pensar durante a apresentação, para a gente conseguir responder essas perguntas. Primeiramente, para que serve uma válvula agulha? Por que é importante sabermos se a rosca da haste precisa estar abaixo ou acima da vedação? Normalmente é algo que, quando especificamos uma válvula agulha, fica esquecido. Quando que uma haste com ponta macia é uma boa escolha? Quando que uma haste com ponta de metal é uma boa escolha? Quais os tipos de construção de castelo? Quais são suas características, suas diferenças? Componentes de uma válvula agulha, quais são os seus componentes, o que cada um faz, a importância das vedações das válvulas, como a gente deve escolher, e quais os tipos de obturador de haste, algo que está relacionado diretamente com a função da válvula, mais importante, inclusive, quando estamos especificando uma válvula agulha. Então, vamos lá. Primeira coisa, as válvulas agulhas são indicadas quando eu preciso fazer o controle do fluxo, pode ser líquido ou gasoso. Ela funciona restringindo, ou seja, controlando a passagem do fluxo. Eu posso controlar isso proporcionalmente ou eu posso simplesmente abrir ou fechar. A maioria das válvulas elas são construídas com passagem interna tipo globo. Nós vamos explicar o que é esse tipo de passagem tipo globo, vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então, vamos lá. Características construtivas. A válvula agulha, ela tem uma porca de vedação, onde eu faço os meus ajustes de vedação. Ela vai movimentar todo o conjunto de vedação ali para ajustes. O castelo da válvula, o corpo. Esse corpo pode ser laminado, usinado, pode ser forjado, dependendo do tipo de modelo. O orifício, que vai estar ligado ali diretamente com a vazão que a válvula tem. A haste do obturador, a gente ou pode chamar ou de haste ou de obturador, nós vamos usar muito o termo haste aqui, mas é muito comum ser utilizado o termo obturador. A rosca da haste, importante a gente verificar o posicionamento da rosca da haste, qual o passo dessa rosca para saber qual a resolução que eu tenho nessa válvula, quantas voltas de abertura e fechamento. Então, é muito importante as roscas da haste, como elas são construídas, é algo também que a gente precisa verificar. A vedação da haste, como ela é construída, como ela funciona, nós vamos falar sobre isso também. E a ponta da haste, que é imprescindível para dimensionar a válvula agulha, porque tá muito em função da aplicação. E o assento, que é a parte do corpo onde eu tenho contato com a minha haste. Então vamos lá. Primeiramente, o que é o castelo? O castelo é justamente essa parte da válvula onde seguiam a rosca do meu obturador, da minha haste. Então essa parte da válvula é conhecida como castelo. Os castelos, eles possuem alguns tipos e modelos. Você vai ter aqui o tipo integral, né? O castelo integral. É integral por quê? Porque o meu castelo, ele está em conjunto com o corpo, ele faz parte da mesma peça, por isso que a gente chama de castelo integral. O castelo roscado, onde o meu castelo vai estar roscado no meu corpo. E o castelo união. O castelo união é uma peça separada do corpo e unida por uma porca. A gente vai detalhar um pouco mais isso, por isso que chama união. Então vamos lá. O castelo integral, ele tem um menor número de componentes, como eu falei, é uma peça inteiriça, né, o castelo integral. A vedação dele é geralmente acima da rosca, é algo que depois a gente vai discutir. Ele possui diversos tipos de obturador, tanto para regulagem como para shutoff. Shutoff, leia-se bloqueio, tá? Shutoff bloqueio.
haste rotativa da vedação do obturador, isso é algo também que a gente precisa verificar quando a gente está dimensionando uma válvula, né, se ela é rotativa ou não rotativa. Castelo roscado, como eu falei lá atrás, é castelo roscado porque o meu castelo está roscado no corpo da válvula. Esse modelo tipicamente possui o obturador, as roscas dele isolada do obturador, porque minha vedação está entre os dois. Isso é uma característica que a gente vai discutir mais para frente. Maior quantidade de componentes, por isso, né? Porque ele tem são duas peças separadas, né? E é possível fazer um ajuste da vedação. O Castelo União, como eu falei lá atrás, você vai ter o corpo, o castelo em si e uma porca unindo os dois, por isso que é Castelo União. Esse tipo de montagem evita a desmontagem acidental, então, principalmente em aplicações de processo, é interessante que a válvula seja o mais segura possível. Então, esse tipo de montagem tem esse benefício. O castelo roscado, ele tem você tem a possibilidade de, por exemplo, desmontar ele acidentalmente no manuseio, porém, normalmente você tem um pino de segurança lá que não deixa isso acontecer. Então, você também tem essa proteção no castelo tipo roscado. Esse tipo de válvula, normalmente eu consigo fazer o ajuste da válvula, da vedação, com a válvula em funcionamento. Então, isso é um benefício desse tipo de montagem. Permite altas pressões e, normalmente, para aplicações de processo, né, aplicações severas. Os padrões de passagem, você vai ter o padrão de passagem tipo reto, passagem direta, ou seja, o meu fluxo ele não troca de direção dentro da válvula. Esse tipo de válvula, normalmente você utiliza para fazer shutoff, né, para fazer bloqueio. Ela vai ter ali um ajuste, uma regulagem um pouco grosseira, tem ajuste, mas não tão interessante como as válvulas tipo globo. Então, as válvulas com passagem tipo globo, válvulas agulha com passagem tipo globo, ela tem esse nome porque o fluido troca de direção dentro da válvula. Esse formato esse projeto de válvula desse tipo de passagem me permite ter uma regulagem melhor na válvula. A desvantagem que possa ter é talvez alguma turbulência interna dentro da válvula, e isso acontece principalmente com fluidos líquidos. Fluidos gasosos, isso não vai ser um problema, dependendo da sua aplicação, né? Os tipos de obturador da haste é algo imprescindível para a gente especificar. Eu trouxe alguns modelos aqui para você, alguns tipos que existem. Começando aqui com o modelo tipo V, ele tem esse nome porque a ponta da haste, você vê que ele tem esse formato tipo V. O formato tipo V, de ponta de haste, é normalmente utilizado onde eu preciso fazer uma regulagem um pouco grosseira, mas eu consigo ter ali uma certa regulagem. A vantagem da ponta tipo V é que, além dessa regulagem um pouco grosseira, eu também consigo fazer shutoff, eu consigo fechar o meu sistema com esse tipo de ponta. Diferente da ponta com haste com ponta macia, haste com ponta macia. Essa ponta, normalmente um termoplástico ali, ele tem um amassamento quando eu fecho a minha válvula. Isso me permite fazer bloqueio mais estanque de fluidos, principalmente fluidos gasosos, partículas pequenas. A esférica vem nessa função para fazer shutoff, normalmente aplicado para fluidos líquidos, porém, dependendo do tipo de construção, as válvulas com ponta esférica da Surgilock, elas têm uma composição ponta e assento que permite também trabalhar com fluidos gasosos, e ela é bem-vinda quando eu tenho altas temperaturas, fluidos mais agressivos, onde uma ponta termoplástica não seria interessante. A ponta de regulagem, o próprio nome já diz, né? Ela faz a regulagem do fluido, né? Você vai observar que nessa foto da ponta de regulagem, você tem um passo, uma rosca ali com um passo bem pequeno, então normalmente as válvulas tipo reguladora, com ponta reguladora, você vai ter um maior número de aberturas, por exemplo, 9 voltas, 10 voltas para abertura total, ou seja, eu consigo fazer uma regulagem mais precisa na minha válvula. E aí
vem a válvula micrométrica, que complementa a válvula reguladora para vazões menores, para vazões mais específicas e um controle um pouco mais preciso. A ponta tipo micrométrica, ela não é recomendada para fazer shutoff, ou seja, para fechar o sistema. Se caso você tiver alguma aplicação com a válvula esfera, com a válvula micrométrica e precisa fazer o bloqueio do sistema, é interessante considerar ou uma válvula agulha para fazer shutoff ou uma válvula esfera na linha. Vedação da haste, uma coisa interessante, vocês vão observar o posicionamento da haste em relação à vedação. Nesse caso dessa válvula, a esfera, a rosca está acima da minha vedação, ou seja, eu não tenho contato do fluido com a minha rosca, diferente desse outro modelo. Isso fica mais visível nesse vídeo aqui de uma válvula, onde a minha vedação está acima da rosca. Então, o meu fluido vai ter contato direto com a rosca. Qual o problema disso? Normalmente em roscas você vai ter ali um lubrificante, alguma coisa que pode ou reagir com o fluido ou pode contaminar o fluido. Então, sempre importante observarmos qual o posicionamento da vedação em relação às roscas. Em algumas roscas de mercado, vou dar o exemplo das roscas das hastes da Swagelok, normalmente elas são roladas a frio e elas têm um banho de prata, então isso acaba ajudando no efeito Gaussian, né? Com variação de temperatura você pode ter esse problema nas válvulas, né? Então, dependendo do modelo, do tipo de válvula que você está utilizando e não tiver esse tipo de diferencial, pode ser que você tenha problema de engripamento ali nas roscas. Já esse modelo, que é um modelo específico para fazer fechamento, você tem a vedação aqui abaixo da rosca, ou seja, o meu fluido não tem contato nenhum com as roscas, então normalmente até aplicado para em situações onde eu preciso fazer uma coleta de amostra, depois o Nilo vai mostrar um pouquinho mais para vocês. A vedação, a rosca da haste está totalmente fora, então não tem contato nenhum com as roscas. Eu trouxe para vocês um tipo de vedação chamado de vedação ativa. Trata-se de duas molas tipo prato e duas peças estilo chevron, que pode ser um PFA ou um pique ou outros materiais termoplásticos. Nesse caso aqui, é esse cara que faz a minha vedação. Ele é apoiado por duas peças, né, para manter ele no lugar, e uma porca de vedação mantendo todo esse conjunto. Olhando para a direita aqui, mais especificamente para o sistema de vedação ativa, você vai ter essas duas molas tipo prato que compensa qualquer variação que eu tenha de força. Então, por isso que nós chamamos de vedação ativa. Você vai observar na minha vedação que você tem um conjunto de forças aqui, como se fosse um vetor, distribuindo aqui as forças. Isso faz com que eu tenha menos torque na superfície da minha haste. Isso me permite fazer um ajuste mais macio. Não consigo, a minha manobra com a válvula não vai ser tão rígida, né? Além disso, todo esse sistema acaba compensando também o desgaste, principalmente em função de variação de temperatura de processos. Você vai ter algumas alterações ali na vedação e todo esse sistema vai compensar. Por isso, reforço aqui que a gente chama isso de vedação ativa. O sistema convencional, que é esse cara aqui da direita, é simplesmente uma porca simples, né? Onde todo o ajuste que eu tenho está na porca de vedação. Se eu tiver algum desgaste ou variação de temperatura, eu tenho que atuar aqui na minha porca de vedação. Então, isso faz com que eu tenha sempre reajustes com a porca de vedação. No sistema de vedação ativa, você vai ter que fazer ajustes na porca de vedação, porém são muito menos frequentes. Safety back. O safety back é algo interessantíssimo que
pouca gente sabe que as válvulas agulhas possuem. É uma característica onde as válvulas agulha garantem o isolamento das vedações na posição totalmente aberta. Então, se vocês observarem ali na ponta da haste dessa válvula, você tem um batente ali encostando no corpo, no castelo da válvula. Aqui vocês vão conseguir observar um pouco mais de detalhe. Por que é interessante essa função? Principalmente quando eu estou trabalhando com essas válvulas em processos, existem algumas situações onde eu preciso fazer limpeza da minha linha. E essa linha às vezes tem particulados, pode ter alguns contaminantes, e eu vou abrir todo o meu sistema para fazer a limpeza da minha linha. Com isso, eu faço com que todo o meu conjunto de vedação fique isolado nessa situação. Então, eu protejo, é uma redundância. Além disso, em situações convencionais, onde eu tenho a válvula totalmente aberta, eu tenho uma redundância de isolamento das minhas vedações, que também aumenta a vida útil das minhas vedações. Então, é algo que algumas válvulas possuem como opcional, que é interessante dependendo do tipo de aplicação. Função shutoff, como eu já falei muito aqui para vocês sobre função shutoff bloqueio. Quando falamos de uma função para fazer bloqueio, pensamos logo numa válvula esfera, porque um quarto de volta eu abro 100% o meu sistema. Porém, em algumas situações, eu preciso fazer uma abertura mais gradual do meu sistema, porque eu posso ter um equipamento um pouco mais sensível que pode danificar com abertura muito brusca. Então, as válvulas agulha específicas para fazer shutoff, elas vêm para cobrir essa lacuna aí. Então, vocês vão observar que a abertura das duas é muito diferente uma em relação à outra, é muito mais macio de uma válvula agulha. A função shutoff, como eu falei lá atrás, quando estávamos falando sobre os obturadores, você tem a vedação metal-metal, né? E a vedação plástico-metal. Então, muito importante a gente observar. Reforçando, vedação metal-metal, as válvulas de mercado normalmente você vai mais para aplicações fluidos líquidos, né? Vedação plástico-metal, aí você pode trabalhar assim com fluidos gasosos e inclusive com fluidos como hélio, hidrogênio, que são partículas menores, né? Então, por quê? Porque você tem uma maior superfície de contato entre a ponta do obturador e o assento. A função regulagem, que normalmente se utiliza as válvulas agulha. Trouxe até duas válvulas aqui para vocês fazerem um comparativo. Uma para fazer regulagem, que é a válvula da esquerda, e a válvula da direita, que é para fazer shutoff. Vocês vão observar que a abertura é muito mais gradual da válvula esquerda do que com a válvula direita, então eu consigo fazer um ajuste. E você vai ter 9 voltas para abertura total com a minha válvula da esquerda contra 2 voltas e meia. Então, isso é um dado de catálogo que é importante observar quando especificamos uma válvula agulha. Então, essa válvula para fazer regulagem não seria recomendada. Os certificados, eu trago aqui dois para mostrar para vocês. É o certificado NACE. O certificado NACE, para quem não conhece, é uma sociedade técnica preocupada com questões de corrosão, né, principalmente para fluidos gases ácidos, né, como H2S. Né. A NACE ela fornece alguns requisitos e recomendações, composição, dureza, que a válvula possui, deve ser submetida. Algumas válvulas da Surgilock já possuem esse certificado padrão de fábrica, mas você pode solicitar em outros modelos. Outro certificado interessante de observar é o certificado de baixa emissões, também voltado muito a aplicações de óleo e gás, refinaria, onde a válvula é submetida a alguns testes extremos que ela não pode ter um vazamento maior do que 100 ppm, partes por milhão, né, de metano. Então, esse é um certificado que a maioria das válvulas agulha da Surgilock possuem como opcional. Então, é interessante verificar se é necessário ou não. Parâmetros de sistema, pressão versus temperatura. Normalmente, recebemos as consultas de válvulas agulha com a classificação de pressão.
Por exemplo, eu trouxe uma tabela aqui para vocês de uma válvula, onde a classificação dessa válvula é de 6.000 PSI, ela pode trabalhar com máximo 6.000 PSI. Porém, é muito importante a gente sempre trazer o fator temperatura junto com pressão, porque uma coisa influencia a outra. Vocês vão observar, por exemplo, que essa válvula, a 232 graus, ela já cai para 4.110 PSI. Se eu aumentar mais ainda a minha temperatura, eu já tenho que mudar, inclusive, a vedação, caio mais a pressão para 3.660 PSI. Então, sempre a pressão e temperatura devem vir juntos para especificar uma válvula agulha, né? Coeficiente de vazão, dado de catálogo, que vocês vão ver nos catálogos das válvulas agulha. Você não vai ver uma capacidade de vazão numa folha de dados de uma válvula agulha. Você vai ver o coeficiente de vazão, e o coeficiente de vazão está diretamente relacionado com esses dados aqui. O Q, que é a vazão, o SG, que seria a gravidade específica do fluido, né? Líquido e gasoso, se tem uma diferença muito grande em relação ao outro, e o diferencial de pressão, que seria a pressão da montante e a pressão de saída, né? Da válvula agulha. Isso tudo elevado a meio. Você precisa saber desse cálculo? Não, não é necessário. O Alexandre Nilo depois vai mostrar um exemplo para vocês, onde ele vai mostrar numa ferramenta que tem disponível no site da Surgilock, que você consegue preencher alguns dados ali e trazer essa informação de coeficiente de vazão. Aí, baseado em todas essas informações das válvulas agulha, quando vamos especificar uma válvula agulha, nós devemos verificar o tipo de fluido, pressão de trabalho e relacionar tudo isso com os dados de produto, que é tudo isso que nós falamos anteriormente. Então, quando falamos do tipo de fluido, verificar o material de construção, a norma de fabricação, o material da vedação. Pressão de trabalho está diretamente relacionado com o tipo de obturador, forma construtiva da haste, o material da vedação, principalmente em relação à temperatura, né, de trabalho. A vazão, diâmetro das extremidades, se aquela extremidade atende ou não. O tipo de passagem, se é passagem globo, se é passagem direta, isso pode influenciar, porque a passagem direta ela tem uma capacidade maior, e o coeficiente de vazão também, que está relacionado com o tipo de construção. O ambiente a ser instalado, isso é o mais importante, porque isso vai definir qual tipo de castelo que eu devo utilizar, qual o material de construção do corpo, o tipo de extremidade que me facilita ali na aplicação, ou atende um nível de estanqueidade, o tipo de obturador, forma construtiva da haste, atuação manual ou pneumática. Normalmente as válvulas são manuais, as válvulas agulha, mas elas possuem também atuação pneumática. Porém, só um ressalvo, que você vai simplesmente fazer o fechamento total e a abertura total. Você não tem um controle proporcional da válvula agulha. E para finalizar aqui, o tipo de manopla, né? O material da manopla. A manopla pode ser termoplástica, ela pode ser de liga metálica. Então, dependendo do ambiente a ser instalado, isso é algo que deve ser levado em consideração. Agora eu termino aqui e passo para o Alexandre Nilo. Ele vai falar com vocês aqui sobre alguns estudos de caso e sobre algumas aplicações. Olá, senhoras e senhores, bom dia. Bom, eu estou aparecendo aqui no vídeo rapidamente, tá? Só para poder me apresentar. Meu nome é Alexandre Nilo, eu sou consultor aqui do Rio de Janeiro, né? Temos mais 2 consultores aqui no Rio de Janeiro, que todos nós 3 dividimos por tipo de clientes, né? Para a gente poder conseguir atender todos vocês, tá? Eu vou apresentar agora para os senhores um estudo de caso, né? Além do estudo de caso, eu vou mostrar também um pouco das aplicações que essas válvulas também podem ser aplicadas, tá? Vai ser um estudo de caso, um estudo fictício, né, de número fictício, para poder mostrar a relação a válvulas, tanto das válvulas em abertura gradativa, né, como abertura grosseira, tá? Bom, vamos começar aqui a apresentação. Fala o estudo de caso. Em estudos de caso, o que eu quero dizer, né, a gente vai mencionar como se fosse uma aplicação, né, uma aplicação de uma válvula para controlar o fluxo de vazão,
e aí seria um gás nitrogênio, um reator de laboratório, né? Então, vamos dizer que a pressão da linha teria 0,5 bar e a pressão necessária lá do reator seria 0,2 bar, né? Vamos dar um dado aqui de 1 litro por minuto a 10 litros por minuto. Com isso, como o Vinícius comentou, né, nós tem disponível isso no nosso site, e aí esse site existe uma ferramenta, né, que você consegue fazer esse cálculo de coeficiente de vazão para poder selecionar uma válvula, né, com a capacidade de fluxo suficiente para aquela determinada aplicação. Tá? Então, aqui a gente está mencionando como o coeficiente de vazão que nós estamos precisando, que seria em gás, né? Aí já demos a pressão de entrada, que seria 0,5, e a pressão do sistema lá do reator, lembrando que seria 0,2 a 1 litro por minuto, em temperatura ambiente, né, sendo hidrogênio, chegando a 0,003, né, de coeficiente de vazão lá para a gente poder pegar, fazer a análise da válvula. E aí, comparando com 10 litros por minuto, já chegamos a um dado bem diferente, né? Que seria 0,028. O que eu quero dizer com isso? Né? Mostrando uma válvula aqui de agulha, né, micrométrica, nesse caso aqui, podemos observar que com 0,003, né, para 1 litro por minuto, que está aparecendo aqui, se vocês conseguem analisar bem, essa válvula aqui ela consegue fazer, né, essa abertura, porém com uma volta e meia, mais ou menos aí, de abertura dessa manopla, ela consegue chegar a isso aí. Já para 10 litros por minuto, né, para 0,028, coeficiente de vazão, já podemos observar que essa válvula, no caso, ela já pode dar até quase 9 voltas na manopla, né, para fazer a abertura gradativa. Né? Então, você consegue ter um ajuste fino. Segundo o estudo aqui de caso, né, para a gente poder apresentar, para vocês terem uma noção, né, bem fictícia aqui de valores, aqui já vão dar para água. Né? O fluido aqui seria uma água para 20 bar, e o sistema precisa de 4 bar. Né? Então, 2 litros por minuto a 20 litros por minuto seria a mesma coisa. A gente vai lá nessa ferramenta, que é essa ferramenta bem importante, conseguimos botar aqui o coeficiente de vazão, o líquido que seria, né, que seria água agora, nesse caso, para 20 litros, para 20 bar, desculpa, e 4 bar de saída. Nesse caso, a 2 litros por minuto, temperatura ambiente, né, seria a água, o coeficiente de vazão já daria a 0,035. Né? Já mudando para 20 litros, o coeficiente de vazão já muda aqui, 0,347. Mostrando lá essa diferença, aqui eu já vou mostrar uma diferença de uma válvula um pouco mais agulha, né, no caso, mais um pouco mais bruta, né, vamos dizer assim, mais para fechamento e abertura, na válvula como se fosse uma válvula de G1 de 1/4. Né? Então, com esse número de 2 litros por minuto que eu mencionei aí, a 0,035, observamos aqui que ela não consegue fazer um controle, né, dessa vazão aqui, né, dessa abertura gradativa. Então, ela, mal você abre, ela já dá essa vazão de 2 litros. Né? Aí já pega de 20 litros por minuto a 0,347, já observamos que ela já consegue um pouco mais. Né? Ela já daria aqui uma volta e meia. Comparando, né, em relação com uma válvula de ponta de regulagem, né, essa válvula aqui ela já consegue fazer com a mesma numeração de 2 litros por minuto a 0,035, uma volta e meia, quase 2 voltas aí do ajuste da haste para fazer a regulagem. Já com 20 litros por minuto, já observamos que ela faz uma abertura quase total, né? Uma abertura de quase 9 voltas aí em relação à manopla. Então, o que eu quero mostrar aqui é que existem válvulas e válvulas, né? Dependendo em relação à quantidade do coeficiente de vazão, do seu fluido, isso tudo vai mencionar a que tipo de válvula a gente pode estar aplicando. Por isso que o Vinícius mencionou que todas as informações de vocês é bastante importante. Bom, falando da válvula de castelo integral da série 0, 1, 18, 20 e 26, é uma válvula de desenho compacto. É uma válvula pequena, porém aguenta uma pressão relativa alta, né, de 6.000 PSI,
de 413 bar. Ela tem uma vedação ativa, né, que reduz o torque de operação. E o melhor dessa válvula aqui é que essas manoplas aqui que vocês estão vendo, elas podem ser alteradas por cor. Além de cor aqui, porque podemos colocar por tipo de aplicação, nitrogênio, H2S, CO2, você pode também por válvula, né? Para poder ter a ciente na hora de mexer e lembrar que aquele tipo de cor é aquele tipo de gás. Você também consegue colocar uma manopla diferente, né? Aqui nesse caso aqui em barra de alumínio, aqui aço inoxidável, dependendo da aplicação, a gente vai lá para colocada, e nesse caso manopla redonda, né? Então são tipos de manoplas que a gente consegue alterar. Aqui eu quero mostrar em relação a aplicações, né? Aplicações pode ser também utilizada essa válvula tanto em painéis de laboratórios para seleções de válvulas de acordo com vários tipos de gases podem ser colocados. Em painéis, inclusive tem também para colocar em painel, né? Preso em painel. Em centrais de gases, tanto para a purga como indo para o regulador, para o sistema, né, do fluxo, tendo fluxo aqui contínuo. Em postos de consumo, pode ser utilizado também em postos de consumo. E sistema analítico. Observe aqui que em sistema analítico existe também essa válvula, tanto em ângulo como em reto aqui. Tá? Então, essa também é importante. Dependendo de como esteja lá a montagem, é interessante colocar esse ângulo aqui. E nesse caso, em fluido também corrosivos, né? Diversos tipos de fluidos. E eu quero mostrar uma imagem aqui que chama a atenção, que essa ponta nesse obturador, nesse caso é uma ponta de obturador de um regulador, ele teve uma corrosão aqui, né? Degradação aqui de acordo com a aplicação. No caso aqui, pode ter sido um H2S, e nesse caso é importante analisar que o equipamento, no caso, precisa ser falado qual tipo de fluido para que a gente possa ver se realmente existe necessidade de algum revestimento, como se fosse Sorgas, Supinert, para gases ácidos, né? Esses gases corrosivos. Então, é bom a gente ter essa ciência de que tipo de gás vai ser aplicado para saber se existe uma passivação que a gente possa estar melhorando ali na válvula de aço inoxidável, para não ter que usar, talvez, uma válvula de Esteló, enfim, né? Umas válvulas mais caras. É uma válvula que a gente pode observar que ela ficou bem comprometida. Pulando para a série D, falando um pouquinho de outro tipo de válvula, né, agulha, essa é uma válvula que aguenta até 3.000 PSI, é uma válvula que tem a ponta de haste que pode ser substituível, né, então facilita uma manutenção futura. A haste dela não rotativa, então proporciona fechamento repetitivos. A rosca do atuador, no caso ali, né, é isolada do fluido do sistema para maior durabilidade, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que a rosca da haste ali não tem contato com o fluido, né? Então, isso é bem interessante, né? Sendo assim, né, como o fluido não tem um contato ali, ela aumenta a representatividade, no caso, de um sistema de um cilindro de amostragem. Então, isso é bastante interessante. E essa válvula aqui, ela vem como padrão Viton, como exemplo, né? Então, como ela vem com o padrão Viton, dependendo do fluido, nós temos aqui diversos tipos de O-ring que pode ser trocado para ser compatível com gás. Vamos dizer que seja um H2S, nesse caso aqui, a gente poderia utilizar como caurês. Então, isso tudo pode ser realmente alterado de acordo com o tipo de fluido a ser colocado. Aqui eu menciono um pouco aqui do lado, além do cilindro aí, um painel, né? Um painel de amostragem aí. Então, aqui é uma aplicação, né, que eu posso mostrar aqui em relação, seria, nesse caso aqui, um butadieno. O butadieno é um gás liquefeito, né, bem tóxico, nesse caso é um gás cancerígeno, né? E aí, nesse caso, a vedação é importante para não ter nenhum tipo de problema de vazamentos aqui, né? Então, essa válvula ela consegue realmente ter um fechamento do sistema ali, que você possa tirar o cilindro do painel e levar depois para o laboratório para fazer essa análise, tá? Então, é importante lembrar que a vedação é importante para cada tipo de gás.
Falando de outra válvula, a válvula da série GU, né, de aplicações gerais. Essa é uma válvula que suporta até 6.000 PSI. Ela tem uma agulha não rotativa, né, de aço inoxidável ali, que promove então um fechamento estanque em longa duração. A rosca da haste, elas são isoladas do fluido, ficando na parte ali de cima, não tendo contato. Existe um pino de segurança para não ser aberto sem querer ali em relação à válvula ali do corpo, né? E o melhor de tudo que essa válvula da série GU, já vem com a NACE, né? Que são serviços para gases ácidos, né? Além disso, também certificação de baixas emissões, né? O API 624. E essas aplicações são utilizadas em instrumento para medição estática, né? Isolamento de purga, o sistema de descarga, né? Que é o blowdown, que a gente fala. Aqui eu menciono mais ou menos, para vocês terem uma noção, um booster. Né? O booster, tanto a válvula da série GU para entrar no sistema lá do cliente, tanto para fazer uma purga. Nesse caso aqui não estava terminada ainda a instalação geral, né? Mas pode ser colocado tanto uma tubulação para exaustor, como uma mangueira para exaustor, né? Para, dependendo do fluido, não ficar dentro do laboratório. Falando de uma outra válvula aqui, da série de Castelo União, né? Da série NHN. Bom, essa válvula suporta até 10.000 PSI, então 689 bar. É uma válvula de ponta também não rotativa, então para fechamento também estanque. Também tem disponível a certificação de baixas emissões, isso é bastante importante, né? API 624, que já foi mencionado pelo Vinícius. E as pontas delas podem ser também alteradas, né? Pode ser analisado de acordo com cada aplicação. Então, também tem ponta macia, ponta esférica e ponta reguladora. Tá? Então, as aplicações que elas podem ser colocadas, muitas vezes até em duas linhas. O que eu quero dizer com isso? Uma faz a regulagem e a outra pode fazer o bloqueio, que é o chamado shutoff, né? Serviço para alta temperatura, por ser metal ali, ela pode fazer blowdown, no caso a descarga, né? Até inclusive para sistema de vapor. Então, utilizado, na verdade, aqui que seria uma linha de dreno de pode ser laje, né? Pode ser também utilizada para linha de vapor. Então, essa é uma válvula mais agressiva, para sistemas mais agressivos, né? Pode ser também utilizado também em isolamento de transmissores, também é bem importante isso. Bom, agora alterando um pouquinho, voltando a falar, como eu falei no começo, de válvulas micrométricas. As válvulas micrométricas são importantes, que são ajustes para utilização de ajuste bem fino, né? Gradual também, para você fazer a leitura. Então, aqui é mais ou menos estudos de caso que eu fiz mais ou menos para vocês terem uma ciência de cada válvula micrométrica, a diferença de uma para a outra, né? Uma faz o ajuste fino. Nesse caso aqui, a série S, ela tem um ajuste muito fino, muito preciso. Podemos observar aqui de 10 litros por minuto, né, a 0,015, a coeficiente de vazão, que nessa série aqui a gente não consegue fazer. Ela é tão pouca, a coeficiente de vazão dela é tão fina, né, o ajuste é tão fino dessa válvula, que esse 0,015 estaria lá para cima, depois desse 0,0040. Então, essa válvula que nem daria para fazer um ajuste por 10 litros por minuto, aqui um valor fictício, né? Para chegar nessa porcentagem de vazão. Então, já pulando para a série M, já podemos ver aqui na curva de vazão aqui, que a série M daria, né? A série M aqui, 0,015, né, para 10 litros por minuto, ela teria mais ou menos quase 5 voltas aí da manopla. Pulando para outra série, já podemos observar uma diferença, né, de uma série para outra, né, de uma válvula para outra, podemos observar uma diferença incrível. Aqui a gente consegue ter 0,015, dá meia volta já dessa manopla aqui, que ela já faz abertura. Talvez você não consiga fazer tanto ajuste fino como talvez uma outra válvula, como essa da série 31, por exemplo. A 0,015, podemos observar que 5 voltas na manopla já conseguimos fazer essa curva de vazão de uma maneira melhor. Tá? Então, o que eu quero trazer para vocês aqui é que cada válvula é uma válvula específica, nem todas as válvulas são iguais, então isso tudo tem que ser analisado para realmente colocar numa aplicação, inclusive para a segurança de vocês. Existe também a válvula micrométrica de tipo cruzado, que a entrada é por baixo, porém tem duas saídas.
tá? As duas saídas sendo iguais. Além disso, também o tipo duplo, que é a entrada pela esquerda, a saída pela direita, porém, existem dois tipos de ajustes, né, na manopla. Uma você pode ajustar grosseiro, na parte de cima, aí você trava, né, a manopla ali, quando você faz o ajuste, e depois você faz o ajuste fino para o seu sistema. Então, você consegue ter um controle melhor ali da vazão que você precisa, mais fina ali, tá? Falando um pouquinho das manoplas disponíveis dela, que são cada manopla pode ter é específico para a aplicação. Nesse caso aqui, a gente pode falar da vernier. A vernier é uma manopla bem interessante por ter a leitura precisa, né? Uma leitura de até 25 voltas. Aqui podemos observar que ela tem uma numeração em quantidade de voltas. Então, toda vez que você fizer um ajuste fino, você vai estar sabendo quantas voltas você deu na válvula. Por exemplo, essa aqui, da ajuste de torque, é a mesma coisa, tá? Porém, você não consegue saber a quantidade de voltas, talvez, que você fez. A não ser que você faça um risco, anote. Mas se alguém te chamar e você acabar conversando com a pessoa e voltar, você vai falar, nossa, quantas voltas eu dei aqui? Eu não lembro. Enfim, você consegue controlar pela vazão. A numeração ali da vazão você consegue, mas a quantidade de voltas, aqui você não consegue mencionar como a vernier que eu mostrei aqui atrás, tá bom? E também tem a de fenda. A de fenda é interessante para lugares confinados. Então, se essa válvula tiver lá com difícil acesso da sua mão, né, para fazer o ajuste, quero ajustar a vazão ali. Se você for fazer o ajuste com a mão, você não consegue. Essa manopla de fenda, você consegue botar a chave de fenda aqui, não sei se os senhores conseguem analisar bem, e consegue fazer o ajuste aqui realmente com essa manopla, tá? Então, eu queria mostrar isso, que também é um diferencial que às vezes é importante em cada aplicação. As aplicações que seriam em laboratórios, dessas válvulas agulhas, e sistemas de gases com controle de vazão, e dentro de analisadores. Aqui eu menciono aqui um painelzinho, né? Podemos verificar que tem para metano, mistura padrão 1, 2 e também nitrogênio. É importante analisar que a válvula agulha sempre tem uma válvula anterior para fazer bloqueio. Caso, sei lá, o cilindro, né, vamos dizer que o cilindro de metano lá abra, né, ou então aconteça algum problema lá, vem a pressão toda, né, de acordo com a velocidade e pressão do gás, ele pode danificar essa agulha dessa válvula. Então, existe realmente um fechamento tanto de válvula agulha específica para fazer fechamento, como a de esfera. Falando de outra válvula aqui, é uma válvula construída em PFA de alta pureza, né? Essa válvula tem pressões menores, 180 PSI a 12,4 bar. Isso é uma válvula por ser material termoplástico, então é aplicada em fluidos corrosivos, como, por exemplo, o cloro, né? Por ter compatibilidade química, né? Aceitável. Ou outros tipos de gases ácidos, né? Então, isso tem que ser analisado. Então, essa válvula também é interessante, porque ela tem passagem direta, que me permite a vazão total. A ponta cônica da haste, né, no caso, garante o fechamento estanque. E ela tem a montagem de painel, isso também é interessante, né? Ela tem uma montagem de painel para você possa prender essa válvula e ter um controle melhor da manopla. E o melhor de tudo é esse projeto, né, de vedação da haste que proporciona baixo torque da operação. Bom, pulando agora para a série, né, da série IPT, a outra válvula agulha também que é importante por ser uma linha de MPHP, o que quero dizer com isso, que seria válvulas para instrumentação de média e alta pressão, né, a pressão até 60.000 PSI, 4.136 bar. Essa válvula aqui pode ser padrão reto, como está mostrando aqui na foto, padrão em ângulo, ela também tem em 3 vias. Além disso, também tem duas hastes. Essas duas hastes é importante, esse tipo de válvula, que você pode ter tanto uma entrada para duas saídas, ou como duas entradas e uma saída só. Então, é uma válvula também bastante usual. E está disponível para NACE, né? Então, ela está disponível para NACE. E essas válvulas podem ser aplicadas tanto para skid, né? Skid, no caso aqui, um skid aberto, em busca, no caso em busca que é utilizado gás, ou laboratórios também, como mencionei, né, laboratoriais,
para fazer sistemas de analítica, alguma coisa de pressões mais altas. E HPU, né? Sistema portátil de teste hidrostático, né? De média e alta pressão. Bom, senhores, eu quero mostrar para os senhores que, além das válvulas que a gente mencionou, também nós montamos também o sistema de HPU, tá? Com esses tipos de válvulas. Claro, dependendo de cada pressão, de cada sistema que for colocado ali, a válvula da IBT ela entra aqui nesse sistema de HPU que nós montamos e vendemos também, tá? Senhores, com isso, eu agradeço a todos a atenção dos senhores, tá? E agora nós estamos abertos a perguntas. Muito obrigado, Alexandre Nilo, muito obrigado ao Vinícius Hermani, muito obrigado ao Fernando Pérez, que já fez uma série de interações aqui. Obrigado, Clebson Silva Santos, Marcelo Coimbra, Caio Henrique, Rômulo e Luiz Marcelo, que tiveram algumas interações aqui. Eu entendo que todas as perguntas durante a apresentação já foram atendidas. Peço então que, caso tenham mais perguntas, que postem, por gentileza, aqui no chat, para que possamos endereçar essas perguntas aos nossos consultores, sempre com o suporte do Fernando Pérez. Já foi colocado, enquanto isso, aqui na nossa tela, a nossa QR Code, para que se possa fazer o acesso à nossa pesquisa de opinião. A Fabiana do Marketing também postará isso aqui a seguir no próprio chat. E respondendo à pergunta do Heitor Vitor, a apresentação em PDF será disponibilizada sim, e a apresentação em vídeo, ela em 2 semanas aproximadamente, estará sendo disponibilizada no site, e nós comunicaremos a todos quando isso já estiver ajustado. Faltam algumas questões técnicas. Nosso ideal era que essa semana já tivesse fechado essa questão. Infelizmente, tivemos aí questões técnicas ainda a ser consideradas e implementadas, e elas serão ajustadas até a semana que vem. Disponibilizaremos não só essa, como todas as outras 11 apresentações que foram gravadas, ok? Pergunta do Luiz Marcelo: a apresentação em PDF será enviada via e-mail? Sim, ela pode ser, sim, já está anotado aqui, e o consultor técnico que atende você, Marcelo, fará um envio. Vamos lá, Fabi já postou aqui então também o link para a nossa pesquisa, e com isso estamos aqui ainda para perguntas. Algum workshop sobre válvulas plug? Professor Gil Pinheiro, eu vou verificar a nossa agenda e volto contigo respondendo essa informação aqui, ok? Ô, Gil Pinheiro, o Liberty, só deixa eu falar bem rápido. Ô, Gil, dia 2/7 a gente vai falar sobre válvulas esferas, né, e suas aplicações. Como eu atendo, no caso do senhor, eu vou verificar com meus colegas se vai ser incluso também esse tipo de válvula plug, tá? E aí eu menciono isso por e-mail para o senhor. Tem uma pergunta, senhores, aqui do Heitor Vitor também: por que não é colocada a vedação sempre na parte de baixo da rosca? Alexandre e Vinícius, isso é com vocês. Caso necessário seja, acionem, por favor, o Fernando. Olha, isso é uma característica de construção da válvula, né? Então, dependendo do modelo, normalmente os modelos de castelo integral, que são modelos mais específicos para trabalhar em laboratório, para aplicações não de processo, eles possuem essa característica. Então, fica muito ligado à característica de construção de projeto porque não é sempre que isso é um problema. Algum complemento, Fernando? Alô, Heitor, é importante sim verificar a questão das vedações, onde elas são montadas acima e abaixo da rosca, né? Agradeço aí a sua atenção referente a isso. Importante que você também considere isso para próximas aplicações em suas linhas de processo. Justamente onde você tenha algum material que possa incrustar ou contaminar, esse fluido em contato com a rosca pode trazer aí um certo problema em termos de limpeza de linha numa questão desse tipo. A questão também que quando você coloca as vedações abaixo da rosca, você terá aí, no caso, uma diminuição do número de voltas ou até mesmo aí uma diminuição na questão de regulagem do fluido, até pelo motivo da característica construtiva na qual que ela é considerada. Ok?
Obrigado, Fernando. Luiz, obrigado pela sugestão aqui sobre fazermos live no Instagram. Na verdade, nós já estamos pensando em migrar para a plataforma live aqui do próprio Teams, justamente por conta da questão do número de pessoas. Marcelo, com certeza nós te ajudaremos aqui com o Booster, basta entrar em contato, nós também podemos entrar em contato com você para ajudá-lo no que for necessário. Caio, o Caio Henrique, às vezes eu gostaria de limpar as linhas da minha unidade com acetona. A que tipo de válvula eu devo tomar cuidado para não danificar? Essa é a pergunta do Caio Henrique. Olha, Caio, isso está muito ligado da questão de compatibilidade química. Tem que avaliar as vedações, o corpo da válvula, se está compatível ou não com o fluido que você está utilizando para limpeza. Qualquer aplicação que você vai utilizar a válvula agulha deve ser considerado a questão de pressão, né? Questão do fluido, se é compatível com o corpo da válvula e as vedações, e inclusive os materiais, os fluidos que vai utilizar como limpeza, né? Então, isso tem que ser avaliado, mas isso a gente pode aprofundar um pouco mais com vocês. Obrigado, Vinícius. Professor Gil pergunta se o aplicativo para cálculo de CV está disponível para acesso aos usuários. Fernando, se eu não me engano, já havia respondido isso, que essas informações já têm uma tabela nos próprios catálogos da Swedlock e também no link que foi passado pelo Nilo na apresentação. Algum complemento, senhores? Ô, Libert, eu vou colocar o link aqui agora no chat para o pessoal, tá bom? Muito obrigado. O Heitor, é o Pérez falando, bom dia. O Heitor Vitor, ele tem uma pergunta referente a trabalhar com válvulas A10 kPSI. Eu acredito que sim, podemos estar ajudando você nessa aplicação, Heitor. Não sabemos onde que você está localizado, se você puder pelo menos mandar uma mensagem para que possamos ir até você e ajudar nesse Petrobras, ok? E ajudá-lo para isso, ficaremos muito gratos, ok? Uma outra pergunta do Daniel Zumpano é referente à questão do cloro. Agora, esse cloro teria que ter uma certa porcentagem, que me parece, né, Daniel? Qual seria a aplicação específica? Em laboratório ou processo, por favor? Bem, Daniel, nós temos uma válvula que o Nilo apresentou, que ela é total em PFA. Dependendo dessa concentração, penso eu que essa válvula totalmente plástica em PFA pode ajudar aí na sua aplicação, ok? Obrigado. Temos uma pergunta aqui do Heitor Vitor, também da Petrobras. Vocês têm IPT para um 8º OD? Na verdade, não. É, cone rosca, no caso, seria, penso eu, para um 8º, de fato nós não teríamos, viu? O que aqui mais um pedido da Joana da Quempetro para que seja enviado a apresentação, está anotado. O Rogério também está respondendo aqui ao Heitor. Já foi respondido. Ok, perfeito. Estamos aqui ainda à disposição para por mais alguns minutos para algumas perguntas. E lembrando aqueles que quiserem fazer perguntas ao final da apresentação, ainda no chat, o chat fica disponível, nós conseguimos acessar e nós conseguimos entrar em contato com vocês para que possamos dirimir dúvidas, entender melhores as demandas, além de todas as que já foram respondidas aqui e anotadas. Obrigado, Daniel, que vai fazer uma consulta com o Paulo. É importante, é super importante aqui que quem não tiver identificado o seu consultor técnico, que nos avise, mande, por favor, as suas informações exatamente nesse e-mail que está na tela agora, webinar@techflux.com.br, porque caso necessário seja, nós alocamos um consultor técnico. Nós temos cobertura no Brasil inteiro, nós temos pessoas alocadas no Rio, Macaé, São Paulo, Bahia, Minas, cobrindo todas as regiões do Nordeste, ou seja, caso necessário seja, e não saibam quem é o seu consultor técnico, basta nos enviar uma consulta aqui no webinar@techflux.com.br, que teremos o maior prazer em alocar uma pessoa a vocês. Temos mais uma pergunta aqui da Joana. Existe uma limitação para o diâmetro para válvulas agulhas de acordo com as especificações? Qual o máximo diâmetro que vocês podem fornecer? Bom dia. O máximo do diâmetro que nós podemos fornecer para aplicação seria em até 1 polegada. De extremidades, aí no caso, para sistemas roscados, solda e conexões OD, até 3/4, acredito que nós poderíamos estar atendendo.
Obrigado, Fernando. O professor Gil está pedindo aqui a apresentação em PDF. Nilo, eu sei que você vai fazer essa gentileza. E sim, assim que nós tivermos as gravações disponíveis, informaremos a todos a esse respeito. Hélio Ricardo, a pergunta 3 do questionário está com alternativa sim ou não, mas ficaria melhor... ok, obrigado, viu, Hélio, pela sugestão. Você está fazendo referência aqui à nossa pesquisa de opinião. Muito obrigado pela sugestão aqui, viu? Está anotado. Ok, por hora todas as perguntas estão respondidas aqui. Nós vamos dar mais 2 minutinhos, caso tenha mais algum cliente parceiro que tenha alguma dúvida, sugestão, fique à vontade, nós continuamos por aqui. Lembrando que pode ser feito o uso do chat na sequência. Luciano Pereira levantou a mão, você queria fazer uso do áudio, Luciano? Por favor. Oi, bom dia, me ouvem? Perfeito. Tá, não, é que eu não consegui escrever no chat ali. Tem uma pergunta referente àquele modelo em que, com abertura máxima, ocorre a vedação redundante. Eu queria saber se aquele modelo permite trocar as vedações com a válvula em linha em operação. Olá, Luciano, obrigado aí por você participar conosco aqui e trazer essa pergunta para que possamos ser mais esclarecedor. De fato, o sistema ele protege as vedações quando você está utilizando a linha pressurizada. Ok? Você querendo efetuar as manutenções, infelizmente não permite que você faça a substituição das vedações em carga. É preciso que você retire a válvula e faça essa substituição dos elementos de vedação em laboratório no sistema que seja seguro para com você. Sim, pode sim ser feito um ajuste de vedação quando a válvula ela está em carga. Isso ficou claro para você, por favor? Sim, perfeito, obrigado. Senhores, não temos mais nenhuma pergunta aqui no chat. Eu vejo que nenhum outro cliente levantou a mão, ou seja... Sim? Desculpa de atrapalhar. O Luiz Marcelo Rodrigues fez uma pergunta no chat aí se nós, no caso, temos, né, ferramentas de corte e dobra, né, de tubo, né? Respondendo ele, sim, o Luiz Marcelo, nós temos sim, tanto ferramentas de corte, dobra, né, e escaneamento do tubo, como também cone rosca também, tá? Para média e alta pressão nesse caso. Muito obrigado, Nilo. Como você tinha colocado um joinha para o Luiz Marcelo, eu tinha entendido que você já tinha respondido a ele, mas obrigado pelo complemento. Mais uma vez eu queria agradecer a todos pela presença, muito obrigado ao Alexandre Nilo, ao Vinícius Germani e ao Fernando Pérez por uma grande e elucidativa apresentação. Eu vi bastante interação, que nos deixa bastante satisfeitos. Isso significa que o conteúdo ele despertou bastante interesse, vemos bastante oportunidade aqui. E mais uma vez agradeço a todos, lembrando que nosso próximo encontro é na terça-feira que vem, às 10 horas da manhã. O tema do webinar de terça-feira será solda orbital. E um excelente dia a todos, bom trabalho, muito obrigado mais uma vez e até a próxima.